Mas o que cuida dela? E fala para o seu Senhor: olha, você vai pegar. Eu cheguei na minha vinha, não tinha fruto naquela vinha. 3 anos ela está na terra e ela não deu fruto. Ele chega para ela: agora você pega ela, corta ela e lança fora. Mas o que cuida? Ele falou assim: meu Senhor, aleluia, dá mais um tempo para ela, aleluia. Ao ano seguinte, nós vamos adubar, nós vamos poupar a terra, vamos adubar ela. Ao ano seguinte, se ela não dá fruto, o Senhor me corta. Mas eu não, irmão, que Deus fala comigo, aleluia. Aquela árvore, como você sabe, querido, que aquela pessoa ela fala ceia, quando ela está ali condenada, aleluia, para ser morto, ela está sendo ali, ela vai saber que ela vai morrer. Mas aquela árvore, sabendo, 3 anos ela estava na terra e ela não deu sequer nem fruto, aleluia. E o dono chega a ser: nós vamos cortar essa árvore, ela está bonita, nós temos que lançar ela no fogo. Mas o que cuida? Ele chega para o seu Senhor e fala assim: dá mais uma oportunidade a ela. Ao ano seguinte, eu vou fofar a terra, eu vou adubar ela, eu vou regar ela, eu vou molhar ela, eu vou cuidar dela. Mas no ano seguinte, se ela não dá fruto, o Senhor me corta, mas eu não. Querido, o que eu pego nessa palavra, o que Jesus está falando comigo, o adversário da nossa alma, todo momento ele está falando: chega perante a Deus, olha lá Deus, olha como está aquele homem Deus, olha como é que está aquela mulher Deus, aleluia. Mas eu já sei, Jesus nasceu, eu morri na cruz para perdoar ela, para libertar ela, aleluia. O Pai está aqui lá olhando a função, aleluia. É o dom que quer cortar, mas Jesus chega perante o Pai. Pai, ela caiu, ela pecou, Pai. Vai dar mais ela uma oportunidade, que ela possa arrepender, ela possa chegar limpa. Glória a Deus. Você está falando comigo nessa palavra. Eu estava assim de madrugada, olhando para o céu, vendo aquela lua bonita. Eu falei: Jesus, eu não sou como uma árvore. Eu olhei para uma árvore tão bonita de noite. Essa árvore não dá fruto, Jesus. Eu não quero ser como ela. Me faz uma árvore que dá fruto. Porque a árvore que ela não dá fruto, ela vai ser cortada e lançada no fogo. Aleluia. Irmão Lucas, aleluia, é uma palavra muito forte para o nosso coração. Glória a Deus. Quem tem ouvido o que João viu, eu também tenho ouvido. Aleluia. Eu desisto mesmo. Vou parar por aqui. Eu estava com Deus, eu não quero ser cortado, não. Eu quero dar. Ainda que eu falo, ainda que eu prego, ainda que eu convido, ainda que eu falo, mas a minha responsabilidade eu tiro. Desde o momento que eu chego e falo de Jesus para aquela pessoa, aleluia, eu vou ali convido, ó, como na igreja, Jesus tem um plano, Jesus quer salvar a sua alma. Jesus quer salvar a sua alma. Você não lembra aqui que eu tive aqui e falei que nós é uma surpresa da nossa família, né? Eu falei, foi, ó, não, morreu primeiro, assim, né? Foi um cara de gente lá, né, Deus sempre estava lá. Ei, que deu ouvido o outro. É para nós que ficar só, para nós, irmão, ficar atento. Não se preocuparão, porque quem é filho da salvação, Jesus sabe. Mas quem não é, querido, e porque as coisas não se fazem ensinando dela. Aí, irmão, eu quero agradecer a minha oportunidade. Amanhã nós vamos cantar aqui, irmão. Hoje nós vamos estar cantando. Glória a Deus. Vou estar orando, viu, irmão? Aleluia. Amanhã nós temos aquela campanha forte. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos que tiverem suas ofertas, abençoa a casa de Deus. Se não tiver, Deus sabe todas as coisas, viu? Até que o meu lado está um pouquinho apertado. Eu estou muito chateada com isso. Jesus, eu gosto de ofertar na casa de Deus. Já tem uma semana ou mais que eu não vendo uma bala. Aí eu falei com Jesus: Jesus, o Senhor está me provando. Ele disse: isto eu sou. Mas eu tenho certeza que Deus está me provando.
Aí eu falei com Jesus, Jesus, mas eu aceito a sua prova, sabe por quê? Porque Deus, Ele prova. Deus, Ele prova os nossos corações. Glória a Deus. Então Deus, Ele está provando. Mas eu glorifico o nome do Senhor. Fico chateada com Deus não, porque Deus sabe de tudo. Glória a Deus. Vamos falar na palavra de Deus. Você que tem suas ofertas, abençoa. Abençoa a obra de Deus. Se não tem, fica de pé nesta noite. Abra a palavra de Deus no livro de Romanos. Dia 5 de abril é o aniversário da igreja Fonte de Vida, aqui na Geraldo Magela, da igreja da pastora Leia. Vai ter lá o aniversário da igreja. Desde já anuncio para a igreja, a carta já está comigo. E ao finalizar esta campanha, Deus já colocou aqui no meu coração, aqui eu sentada aqui no banco, colocar a busca pelo batismo e pelo Espírito Santo. A próxima campanha, busca pelo batismo com o Espírito Santo. Dificilmente as igrejas estão fazendo esta campanha para as pessoas buscarem o Espírito Santo. E é necessário, a gente não pode deixar de buscar o batismo e também o Espírito Santo. Romanos no capítulo 6, versículo 1. Como a gente fala capítulo, é um número grande e o versículo é um número pequeno, sendo que quando não tem o primeiro versículo, a gente fala versículo 1 ou primeiro versículo, porque não tem um número, só tem de 2 em diante, viu? Romanos no capítulo 6, versículo 1, que diz assim: o título da minha Bíblia pode estar diferente do seu, mas a graça não nos deixa permanecer no pecado. Antes, livra-nos do poder do pecado. Esse é o título. Glória a Deus. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Versículo 2 da igreja. Vamos ler de novo? Que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça superabunde? De novo a igreja, versículo 2. Somente até aí. Pode sentar em nome de Jesus. O título da minha Bíblia fala a respeito de pecado. Quando a gente fala sobre pecado, a gente não fala sobre pecado medinho nem pecadão. Não, tudo é pecado. Eu posso cometer o mínimo do pecado, mas é para Deus o pecado é um só. E quando a gente fala sobre pecado na igreja, ofende muita gente. Dá a impressão que a gente está jogando direta, não é? Dá a impressão que a gente está jogando piada, não é? A gente está pregando. Se você for ler essa mensagem, você vai entender ela do capítulo 1 até no finalzinho, você vai entender que o apóstolo Paulo está chamando a minha atenção por causa do pecado. O apóstolo Paulo está me exortando por causa do pecado. Ele está me ensinando a fugir do pecado. Ele está me dizendo: você não pode permanecer no pecado, porque você nasceu de novo, você é uma nova criatura. Aí ele vem dizendo: que diremos, pois? Ou seja, ele está dizendo aqui que alguém está dizendo, ele está dizendo, o que diremos? Ele está se envolvendo na mensagem, ele está dizendo assim: o que diremos? Ou seja, ele está envolvido. Permaneceremos, pois, no pecado, para que a graça de Deus vai superabundar, ou seja, vai fazer parte de mim. Eu no pecado ainda, Deus ainda vai me usar. Eu no pecado ainda, eu vou poder fazer a obra de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo: que diremos, pois? Ele está dizendo: que diremos? Ele não está dizendo: o que você diz? Não, ele está dizendo: que diremos? Ele está falando
no plural, ele está se envolvendo, ele está dizendo assim, eu também preciso me arrepender de algo. E ele está dizendo aqui, que diremos, pois? É uma pergunta. Permaneceremos no pecado para que a graça, para que o Espírito Santo seja conosco, nos use, faça parte de nós? Para que a graça de Deus, através da presença dele, superabunde, faça parte, esteja em nós, permaneça em nós, se nós permanecemos no pecado? Ele fala de modo nenhum. Leu o versículo 2, de modo nenhum. Porque ele está dizendo aqui que se eu permanecer no pecado, não é a pessoa que pecou e se arrependeu e não fez mais. Ele falou, se você ou se eu permanecer no pecado, você acha que o Espírito Santo vai estar sobre você? Ele fala que não, de modo nenhum. De modo nenhum o Espírito Santo. Ele não vai ter prazer em você. Por quê? Porque quando você fala de modo nenhum, quando ele falou, o apóstolo Paulo falou assim, de modo nenhum, a graça de Deus não vai ficar na pessoa se a pessoa permanecer no pecado. Porque se nós estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou seja, se nós estamos mortos para o pecado, se eu não aceito o pecado, por que eu ainda aceito?